Oi, pessoal! Sejam bem-vindos nessa conversa com a especialista, né? Hoje eu estou aqui com Tainá Duarte, contadora, e ela vai nos iluminar, né? Vai nos dar conhecimento hoje na área da contabilidade, o quanto a contabilidade é importante para a nossa vida de fotógrafo, né? Para a nossa profissão, e o quanto é importante que a contabilidade esteja bem alinhada para que a empresa realmente possa crescer, né? E já de antemão agradecendo a Tainá, né, por ter aceitado esse convite para estar aqui compartilhando conosco, né, um pouco dessa trajetória do que a gente precisa fazer para ter essa parte da contabilidade organizada nas nossas empresas. Olá, pessoal. Eu quem agradeço, né, esse convite. É uma honra estar aqui com você e com vocês. E vamos começar, né, trazer alguns pontos para vocês importantíssimos nessa vida do empreendedorismo, porque quando nós temos um sonho, né, e tomamos essa decisão de segui-lo e vemos que deixou de ser apenas não é mais só por diversão, é porque realmente é isso que eu quero e eu vou seguir, vou buscar me especializar. E existem algumas coisas que a gente precisa seguir, querendo ou não, um passo a passo, que muitas vezes no começo não existem pessoas que nos norteiem, né? Nos diga assim, você precisa procurar um profissional para saber se você precisa continuar assim como pessoa física mesmo, ou se a tributação é melhor como pessoa jurídica, Sim, se tem a incidência de imposto é muito alta, porque todo mundo tem muito medo da questão de sim, imposto, que vai pagar exatamente. demais e está no começo. Então, vamos trazer um pouco disso para vocês hoje. E é exatamente por essa pergunta onde eu inicio a nossa conversa, né, Thay? É exatamente pensando nessa ideia da jornada do fotógrafo, né? Imaginando que em um determinado momento ele quer deixar de ser aquele fotógrafo que antes, né, fazia só por hobby, né, para fotografar coisas informais da família, e ele realmente viu que quer levar a profissão a sério e quer ter uma marca, né, quer conseguir realmente crescer na fotografia. Então, falando da contabilidade, né, da visão da parte contábil, qual é o primeiro passo que ele precisa dar, né, a partir do momento que ele decide que ele quer sair da informalidade, ou seja, deixar de ser só um fotógrafo, né, assim, por hobby, e realmente ter uma empresa formal para isso? O primeiro passo hoje, Ju, é procurar um profissional que possa orientá-lo, né, o que ele vai fazer dali para frente. Por quê? Hoje, quando a gente está começando um negócio, a atividade da fotografia, ela se enquadra hoje como um microempreendedor individual, inicialmente. Desde que o faturamento dessa pessoa, né, que decidiu ser fotógrafo, não passa de 6.750 o mês. Até os dias atuais, o limite ainda continua sendo esse. Então, muitas vezes, as pessoas ficam com medo de procurar um profissional por achar que, não, se eu for procurar é caro demais, tem imposto demais, tem isso, mas na realidade não é. Gente, informação hoje a gente encontra, assim, várias na internet. Hoje também existem, né, informações que são cabíveis para começar, para o começo. Mas um profissional, ele vai te dar a orientação de acordo com a sua realidade. Porque uma coisa eu já sou fotógrafa, trabalho há 10 anos como pessoa física, já tenho um capital bom, quero montar meu estúdio. Então, a realidade dessa pessoa é diferente daquela que acabou de comprar uma câmera e que vai começar realmente. Não, eu vou fotografar aqui a minha irmã ou o meu irmão, um familiar, alguma coisa assim. Então, são realidades diferentes e que têm orientações diferentes, sabe? Pode falar. Não, eu ia falar, né? Então, eu acho que o primeiro passo é entender a configuração, né? Que aquele profissional está no momento, né? Tanto, assim, às vezes até financeiramente, né? Como você falou, existem pessoas que já estão no mercado ou até mesmo não estão, mas vão iniciar, que já tem um recurso para investir, né? Para começar e sabe que a curto prazo, digamos assim, já vai ter um volume de entradas, digamos, né? Com certeza. E que vai ultrapassar aquele valor do MEI. E aí uma pergunta quando você fala 6 mil e quanto? Do seis MEI? mil setecentos e cinquenta de faturamento por mês. Pronto, 6.750 de faturamento por mês, no caso do MEI. Esse valor é tudo que a empresa recebe, independente de ser Pix, de ser débito, de ser, né? Porque eu acho que às vezes, né, o fotógrafo, ele fica naquela, não, é só se eu receber
Tipo assim, esse valor que eu recebo no cartão, porque é onde o governo tem como fiscalizar, né, e coisa e tal, mas eu acho que o fotógrafo ele tem que ter a consciência que é do faturamento real da empresa, O né? Isso faturamento bruto, exatamente. Porque o que acontece? Todo tipo de serviço que o fotógrafo presta, seja o evento que for, ele vai receber um valor a respeito desse serviço, certo? Então, isso é configurado faturamento. Se ele teve despesa de deslocamento, se ele teve um equipamento que quebrou, ele precisou substituir, isso aí não diminui o valor que ele recebeu. uhum, Ele recebeu aquele valor aquele X valor. consequentemente, houveram as despesas que ele precisou ter Uhum, daquele recurso. Então, o faturamento é o faturamento bruto. bruto. Pix, dinheiro, cartão, Espécie. transferência, todos os valores são considerados faturamento, certo? E aí, cabe fazer um ressalto e um ressalvo, porque assim, o pessoal diz, ah, mas eu tenho muita despesa com isso, com aquilo. O MEI hoje, ele está desobrigado a manter um contador, uma contabilidade ativa. Porém, o que a gente orienta? Orienta a ter pelo fato do planejamento e porque quando ele tem uma contabilidade comprovada, ele consegue justificar a questão do faturamento e das despesas para ter a isenção do imposto de renda pessoa física, Entendi. porque são duas coisas diferentes. CNPJ, mesmo que seja MEI, é uma empresa. E o CPF, que é o dono da empresa, tem uma outra tributação. Perfeito. Então, esse entendimento é essencial. Porque se você hoje, o profissional, não consegue entender essa parte, não consegue destrinchar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica, você acaba misturando tudo e aí a Receita Federal entende que tudo que tiver movimentação na tua pessoa física, de entrada, vai ser oriundo do teu serviço. Entendi. Até que você prove que não é, você já tem pago imposto, hein? Entendeu? Tem a toda ação existe É uma a reação, reação. né? Então, todo esse planejamento e esse conhecimento é extremamente necessário. E mais uma pergunta, Thay. No caso por exemplo, enquanto é simples hoje, né? Não é mais ela é limitada, né? Isso? Unipessoal hoje. Unipessoal, isso. Isso. Enquanto empresa unipessoal, a gente é obrigado a declarar imposto, ou seja, gerar nota, né, para todos os serviços que a gente faz. No caso do MEI, ele é obrigado a gerar nota para todos os serviços, ou de fato o controle que ele vai precisar ter atenção para saber se ali entrou o faturamento é apenas as movimentações, digamos assim, monetárias, né, o que ele recebe, digamos. Entendi. Primeiro ponto. O MEI ele está obrigado a emitir nota fiscal desde que o tomador de serviço seja outro CNPJ, Certo. certo? Então, nesse caso, houve a transação financeira, houve a contratação do seu serviço através de um CNPJ, nota fiscal. Que agora, o pessoal de João Pessoa e de todo o Brasil está com facilidade, que é o aplicativo da NFSE Nacional. Que para quem é microempreendedor, o acesso é totalmente gratuito, é intuitivo, a questão do cadastramento, como fazer, e já está funcionando a questão da emissão da nota fiscal. Pelo celular, pelo Pelo aplicativo. celular, pelo computador, no portal, tranquilamente. Antes a gente precisava acessar o site da prefeitura, ter Isso. um login, código de acesso, tudo mais, para poder fazer a emissão dessa nota. Uhum. Hoje, a facilidade que a Receita Federal vem trazendo para quem é microempreendedor e futuramente para as grandes empresas Uhum. é essa unificação da emissão da nota fiscal de serviço eletrônico, Sim. certo? Então, se você ainda não tem, você já tem CNPJ e ainda não tem esse cadastro, busque. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato, eu auxilio, não tem problema, certo, em relação a isso. A baixar esse aplicativo, por quê? Não só pela questão da emissão da comprovação fiscal, mas para que vocês, como profissionais, possam ter um acompanhamento real do que está acontecendo na sua empresa. Uhum. Porque hoje a realidade do microempreendedor
Eu vou abrir um MEI, porque eu vou pagar aquela taxazinha que é R$ 70,10 para quem é só serviço. Quando a gente é comércio, aí tem um adicionalzinho, mas vou pagar isso aí e não se importa de fazer um controle financeiro, não se importa de conhecer a realidade da empresa e de fazer o real planejamento para os próximos passos. Afinal, quem se constitui, quem começa uma profissão e constitui uma empresa, mesmo que uma microempresa, tem os objetivos de De crescer. crescer, perfeito. E também, como eu falei, né, como você falou, você inicia como MEI muitas vezes, mas o seu desejo é que você cresça. E certamente, se você não fez esse bom planejamento como MEI, você também não vai fazer quando crescer, né? E também tem aquela questão, à medida que você tem esse descontrole quanto MEI, caso haja uma fiscalização, né, caso haja algo que, assim, chame você e diga, deixa eu ver aqui, senão eu vou ter que desenquadrar você para um unipessoal e tudo, vou ter que aumentar, né, a categoria da sua empresa. E aí, como você falou, às vezes você tendo esse controle, né, de gasto e tudo, você teria como comprovar. E caso não, de fato, além de você ter que ser desenquadrado, muitas vezes vem aí junto multas e juros e um monte de encargos porque você não fez aquilo no passado. E eu acredito, como você já tinha falado, né? O papel do contador nesse processo, por mais que seja pequeno, mas você começando a organizar ali do iniciozinho, tudo vai ficar mais fácil, né? Com certeza. Hoje, a realidade do profissional, quando ele se enquadra como um MEI, ele é o faz-tudo da empresa. Porque normalmente quando um profissional ele começa, realmente no início, o que é que acontece? Ele é quem tem que ir atrás de cliente, ele é quem tem que fazer a fotografia, ele é quem tem que editar as fotos, ele é quem tem que ter o controle se recebeu o pagamento, se não recebeu, como é que tá a questão de despesa, se tá tudo certo, se não tá. Então, ele acaba sendo literalmente o faz-tudo da empresa. Então, se ele pode contar com uma pessoa e passar a delegar algumas funções, sabe? No caso, a gente trabalha muito com, o contador vai vir e vai terceirizar uma parte para ele e já vai trazer para ele, tô vendo que tua movimentação tá assim, isso procede? Como é que tá? Vamos montar alguma planilha, algum controle para que você possa ir alimentando à medida que as coisas forem acontecendo, para que no final do mês o profissional ele possa ter a visão real do negócio dele. Porque não adianta você comecei. Tá certo. Fiz 10 ensaios esse mês, um exemplo, e aí eu recebi R$ 1.500 ou R$ 2.000. Tô tranquilo. Mas aí tu chega, pega todo esse dinheiro e gasta dentro da tua casa. Uhum. Não funciona assim. A primeira coisa que precisa ser feita é separar o que é PJ do que é PF, do que é CPF, Sim. entende? Então, essa organização precisa começar desde a pessoal até a empresa. No que você começa, você vai ditar qual é o futuro do seu negócio. Então, a maioria dos microempreendedores hoje são os responsáveis pelo falimento da empresa. Assim, as empresas simplesmente, caramba, eu trabalhei, mas não tenho R$ 1 no bolso. Cadê o meu dinheiro? E aí é um processo que acontece. E se a prevenção disso, a preocupação em se planejar, em ter um acompanhamento ou buscar ferramentas que te auxiliem nisso, torna o processo mais fácil. Mais fácil. E aí a gente passa, então, acho que pela primeira etapa, que é de entender, na verdade, eu acho que aí vai, né, como você falou, a importância do contador para diagnosticar, né, por onde a sua empresa vai começar, qual o enquadramento que a sua empresa tem, né, se ela vai começar como MEI, se ela já começa como uma unipessoal hoje, né, que fala, enfim, quem sabe um lucro presumido. Porque assim, hoje, o Simples Nacional, a unipessoal que a gente fala é quando é uma pessoa sozinha que decide, não vou ter sócio, sou eu e eu mesma, e aí eu quem vou contratar, eu quem vou delegar tudo o que precisa. Mas existem empresas do Simples Nacional também que são sociedades. Sim. Então, não tem problema. Eu quero me juntar com 2, 3 amigos e a gente vai se organizar e vai montar um espaço e vamos fazer mesmo que seja do Simples Nacional, mas vamos fazer uma sociedade. Então, é tranquilo também. São as faixas de faturamento
que vão definir o enquadramento da empresa. Perfeito. Certo? Então, hoje o MEI ele pode faturar até 81 mil anual, desde que ele esteja aberto o primeiro ano, desde janeiro do ano, certo? Já quando ele abre fevereiro, março ou algum mês que não seja no mês de janeiro, o limite passa a ser proporcional. Por isso que eu trouxe no começo de que o limite mensal é de 6.750, certo? Pasmem, existe limite de compras, principalmente para quem comercializa, certo? Muita gente não tem essa informação e acha que é só... vendi 6.750, tá ok, mas comprou 10 mil. Sim. A Receita entende que se você comprou 10 mil naquele mês, não tem como você ter vendido só 6.750. Então, existe uma regulamentação que traz que o microempreendedor, ele pode comprar até 80% no mês do valor que faturou. Sim. Não é 80% dos 6.750, não. É do que faturou. Então, se ele tiver um faturamento de 6.750, ele pode ter comprado até 5.400 naquele mês. Entendido. Então, são detalhes que às vezes passam despercebidos e que com uma orientação o profissional passa a ter a atenção ao realizar a questão dos processos, né? De compra, de venda, de mercadoria. Eu vou emitir nota de venda de material, ou eu vou colocar isso aqui dentro do meu serviço, como é que funciona? Entendeu? Perfeito. Então, a gente conseguiu compreender agora, né, que é importante, primeiro passo, então, se atentar, né, à questão do enquadramento, entender que essa decisão é importantíssimo ter um profissional para fazer isso juntamente com você, né, que esse profissional é um contador, na maioria das vezes, né? Sim. E aí o contador, ele vai te auxiliar e te orientar, entender, diagnosticando, né? Ali o processo, onde é que a sua empresa está naquele momento, né? Qual é a sua situação financeira e a situação que você consegue aportar também para a empresa. E aí, de fato, definir qual o melhor enquadramento para que você tenha um crescimento melhor e também não tenha problemas futuros, né? E aí, depois disso, e depois que a gente decide realmente, há todo um processo, acho que junto com a junta, né? Tudo isso, assim, para poder fazer esse processo da abertura da empresa, né? Caso seja o regime de Simples Nacional, da parte que já não é mais como microempreendedor. Aí sim, precisa... E é obrigatório ter o acompanhamento de um profissional da área da contabilidade para fazer a abertura do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, junto à Prefeitura, ao Estado e à Junta Comercial, certo? Então, existem sistemas onde o contador vai pegar toda a documentação necessária, vai elaborar um contrato social, mesmo que a empresa seja unipessoal, precisa ter o contrato social para que tenha cláusulas que delimitam a questão se a empresa tiver dívidas, vai adentrar no recurso do empresário ou não. Então, existem cláusulas, né, que resguardam tudo isso e que um profissional da contabilidade, ele tem a capacidade para poder desenvolver isso. A gente costuma brincar muito dizendo assim, do mesmo jeito que o fotógrafo é que vai saber o melhor ângulo da fotografia, o melhor enquadramento ali, nós temos a capacidade de saber qual a melhor situação em que a empresa vai se encaixar. Perfeito. Então, após a decisão, após a análise, o diagnóstico de qual a melhor forma do profissional atuar, a gente passa para os trâmites judiciais, né, e os processos administrativos que a gente precisa dar sequência para abrir o CNPJ. Perfeito. Então, já passando para a segunda etapa, né? Houve um diagnóstico, decisão de qual enquadramento, há um processo jurídico no caso de ser unipessoal. No caso de ser MEI, isso é bem mais rápido, né? Sim, no caso do MEI, a gente pede para que, no caso do fotógrafo, até ele mesmo consegue abrir a partir do portal. Tenham cuidado, porque o que acontece? Quando você pesquisa lá, quero abrir um MEI, aparecem sites que te cobram para fazer esse serviço, certo? Nada mais que justo se for um profissional que vai dedicar o tempo para fazer isso, certo?
Mas existem fotógrafos ou autônomos que ainda não tá. Eu não estou com recurso nenhum, mas eu queria abrir o MEI e aí ele consegue intuitivamente abrir ali o CNPJ, tudo mais. Existem algumas ressalvas em relação a funcionamento em apartamento, a como é que ele vai atuar, então precisa se atentar aos pequenos detalhes. Por quê? Porque no final você assina declarações de que você tem ciência da legislação e que você se enquadra nessa legislação para poder ser emitida alvará de funcionamento e tudo mais. Então, se você tem insegurança de fazer esse processo ou não conhece a legislação e não dispõe de tempo para estudá-la, procure um profissional para fazer isso, certo? E quando você vai na internet e procura, aparecem sites que oferecem esse serviço para você e cobram uma taxa. Então, eles pedem todas as informações que você já tem as informações, que você poderia ir lá no site e eles pegam e cobram uma taxa. Para abrir o CNPJ não existe taxa, o MEI. O MEI. Certo? Para abrir o MEI, a própria pessoa abrindo, não existe taxa. Mas aí ela também vai ter a autorresponsabilidade sobre aquele CNPJ. Jamais um profissional chega, não, eu me responsabilizo porque você abriu o seu CNPJ, Sim. entendeu? Então, é bem intuitivo esse passo do MEI. Já a partir de uma empresa que é simples nacional, lucro presumido, lucro real, elas não podem ser abertas por qualquer pessoa. Precisa de um Precisa contador, ser né? um contador. Perfeito, tá. Certo? E então a gente já compreendeu, né, esses 3 primeiros passos, então, né, que é o passo, né, de decisão, passo realmente, né, de escolha do qual enquadramento a partir do faturamento, né, e a tomada realmente do momento, né, de você ir lá e abrir, né, efetivamente abrir ou contratar o contador, no caso de não ser um MEI, né, ou de também ser um MEI, que é importante, para fazer esse processo. E aí, depois disso, eu acho que é o grande problema do negócio, né? Porque principalmente para quem é MEI, como você falou, até então, digamos, ele sozinho conseguiria estar dentro dessa jornada. Ele iria lá, né, ver que, beleza, vou faturar até 6.750, tudo bem, vou abrir meu MEI aqui intuitivamente. Mas aí tem a questão do mês que vem, ele precisa começar a gerar as guias, né, da DAS para pagar e tudo mais. Então, eu acho que tem muita gente que acaba não procurando um contador para fazer isso, as guias ficam em aberto, e aí vai gerando todo um problema para aquela pessoa, sem contar, né, que assim, não é só uma questão de gerar guias, né, de entregar guias para um fotógrafo, mas é para dar o suporte contábil, literalmente, né, de entender como está ali o fluxo de caixa daquele fotógrafo, se está positivo, se está negativo, né, como é que está ali a saúde da empresa em relação ao que sai para pessoa física, ao que sai de pessoa jurídica, né? Então, me fala um pouquinho como é o trabalho, né, que você desenvolve nesse pós abertura da empresa, que aí o negócio começa a acontecer, né? Vamos lá, vou até me ajustar aqui, né? Segura aí que lá vem ouro, né? Nem ouro, é diamante na realidade. Então vamos Por lá. quê? Depois que a gente abre a empresa, o primeiro passo, a gente volta literalmente para o primeiro passo, separar pessoa física de pessoa jurídica. E a importância do acompanhamento profissional para isso é na orientação, porque a nossa cultura hoje, digo, como brasileiro, é de que, vai, depois a gente vê o que é que dá. E não é bem assim. Sim. Né? Então, a partir do momento em que você consegue fazer uma projeção do teu financeiro, você consegue visualizar a real situação da tua empresa. Bem, se você já está abrindo uma empresa do porte do Simples Nacional, você não fatura mais só 6.750 por mês, você já fatura mais que isso. E hoje, a realidade para quem fatura mais que isso é uma incidência de imposto de a partir de 6%. Por quê? Porque existem faixas em que o profissional, a empresa vai se enquadrando de limite de faturamento. E hoje, uma empresa do Simples Nacional, ela pode faturar até 4.800.000 anual. Só que as faixas de imposto vão mudando a partir do momento em que o faturamento vai crescendo. Ou seja, quanto mais você faturar, maior vai ser a parcela do imposto que você vai pagar. Perfeito. E não só o imposto, porque
abrir uma empresa, isso não quer dizer que você vai só pagar o imposto. Existem outras despesas essenciais e obrigatórias que precisam ser cumpridas. Uhum. Uma delas é o acompanhamento de um contador. É obrigatório, todo cadastro nacional de pessoa jurídica precisa ter o acompanhamento de um contador, desde que seja o Simples Nacional. Mas eu já fazia tudo sozinho, e para que eu vou ter um contador agora? Porque a partir do momento em que você sai do pequeno porte e passa a ser uma microempresa, que é a ME, que a gente fala muito do Simples Nacional assim como uma microempresa, você passa a ter obrigações mensais que precisam ser enviadas ao fisco. Uhum. Não só isso, todo profissional precisa realmente abrir a caixolinha, como a dizem, sai da caixa, por favor, abre a cabeça e dá um pulo daí e se atenta que não é só você, vou gerar ali meu dinheiro, o imposto pagar e pronto. E teu crescimento, onde é que tá? E como é que estão tuas metas? Como é que tá o teu acompanhamento? Como é que tá a questão da tua gestão financeira? Eu tenho meu fluxo de caixa, estou recebendo isso em tal data e os meus pagamentos estão antes das minhas datas de recebimento. Então, o que é que isso me acarreta? Entende? Todo esse processo de planejamento financeiro. Perfeito. Se você tem uma renda variável, então você sabe que os teus clientes recebem dinheiro em que data. Então, qual a provisão que existe de que eles vão te contratar esse serviço naquela data, já que você tem uma cartela de clientes fixa? Porque quando você vem para esse porte, gente, repito, quando eu falo assim de uma cartela de clientes já basicamente fixa, é porque você já não está mais como um MEI, que você está ainda na fase de captação. Acredito que a gente, quando chega a um porte maior, a gente já tem uma fidelidade maior dos nossos clientes também, porque acompanham o nosso crescimento, acompanham a nossa qualidade, o nosso desempenho e passam a se fidelizar naquilo. E quando a gente consegue ter isso, a gente consegue começar a prever qual é a data de alta e qual é a data de baixa. Tipo aquela questão da sazonalidade do fluxo, né? Exatamente. No caso do MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal, né, para a pessoa física, apenas para a pessoa jurídica. Isso. Né? Ele vai realmente ter que se atentar ao controle de caixa dele ali, do fluxo que ele está recebendo. Sim. Mas aí quando ele toma a decisão, né, quando ele precisa passar e precisa crescer e vai para um unipessoal, ou seja, para a modalidade do simples, na verdade, independente de ser unipessoal ou não, ele já é obrigado a emitir nota fiscal para todos os serviços, né? Todos. Independente de ser pessoa física ou jurídica. Exatamente. Né? Isso, e eu vejo que, assim, às vezes esse é um problema, né? É cultural, talvez, aqui no Brasil, né? A gente ter essa mentalidade de que não precisa, vai ali, dá para alguns, não dá para outros, bota ali uma média, né? E isso, na verdade, além de ser contra a lei, né? Algo que é incorreto, que está considerado sonegação fiscal. Sonegação. E é cadeia, viu, gente? Isso. Só pra... Sonegação fiscal e tudo mais. Independente de tudo, ainda você paga, né? Assim, quando há um problema, você paga até retroativo, né? Pelo que você faturou e não declarou. E é tanto que eu passei, né? Por entendi essa importância, né? De fazer a declaração, né? Das notas, de emitir, né? As notas fiscais. Quando eu precisei fazer esse processo de crescimento da empresa, né? Eu tinha outro estúdio com outra parte, assim, física, né? E para vir para cá, precisou de crescer, né? Investir em outras coisas. E nesse processo, eu precisava de incentivo do banco, né? Eu precisei de um financiamento. E ao chegar lá, né, para solicitar esse financiamento, eles me pediram a declaração, né, do meu faturamento, exatamente. E aí eu vi o quanto foi importante, porque aí eles puderam realmente enxergar, né, a minha capacidade de pagamento, eles puderam enxergar o tamanho real da empresa para que pudesse me liberar um valor que era suficiente para que eu conseguisse fazer o investimento daqui, né?
E caso contrário, né, caso eu não emitisse as notas fiscais para o cliente, né, e tudo mais, eu saberia que eu estava muito limitada, porque o banco não ia ter como uma comprovação de fato o quanto haveria de capacidade na empresa para pagar, né, o financiamento. Então, eu vi essa importância também, né, nessa questão de você ser honesto, né, você realmente fazer ali certinho também, isso mostra o crescimento da sua empresa, Com né? certeza. Existe um ditado popular que diz: o certo é certo e o errado é cobrado. Então, se você faz o que é certo da forma certa, as coisas vão fluir para você. Mas se você costuma dar o que a gente chama de jeitinho brasileiro, então vai chegar um determinado momento em que aquilo ali não vai mais funcionar e que as coisas vão sair do trilho, vão fugir do seu controle. Essa é a importância de você estar certo e de ter realmente um acompanhamento de alguém que te auxilie na parte do seu financeiro, na parte da tua gestão, em definição de metas, como administrar melhor o teu recurso, se é hora de fazer um investimento maior, se é hora de buscar um microcrédito, se aquela taxa, né, daquele microcrédito está viável para o teu porte, porque tudo isso parte de análises que o contador pode fazer ali ao teu lado. A contabilidade é para ser um parceiro, sabe? O contador tem um papel de parceria com o empresário. E aí, hoje, na atualidade, a gente está trabalhando muito com a contabilidade consultiva, que abrange justamente essa parte de estar ali junto do empresário para poder almejar o crescimento dele. A gente passa a sonhar o sonho do empresário junto com ele. Perfeito. Então, gente, eu acho que para finalizar essa nossa conversa de hoje, né? Porque área contábil, tenho que conversar, né? O resto do ano todinho. E aí, primeiramente, né, eu quero agradecer mais uma vez a Thay, né, por aceitar o convite, por compartilhar desse conhecimento, né? Porque muitas vezes, para você ter acesso a esse conhecimento, você precisaria contratar de início já, né, um contador para que ele tivesse essa clareza. Então, assim, já agradeço realmente a sua disponibilidade para estar aqui conosco, né, compartilhando. Também falar para vocês que Tainá vai deixar todo um material assim embaixo com conteúdo, na verdade com o contato dela, onde vocês podem entrar em contato. Caso você não tenha contador, você é um MEI, não tem contador ainda, né, Thay? Precisa de ajuda em relação a orientações, né, para que ela te ajude. E quem sabe, Thay, tornar-se a sua contadora, Com né? certeza. E aí, então, ela vai deixar o contato aqui para vocês. Ela é uma excelente contadora. E também, mais uma vez, reforçar, né, para vocês a importância de ter uma boa contabilidade, porque isso vai realmente fortalecer o negócio de vocês. Não adianta a gente ser um excelente fotógrafo, né? Ter uma câmera maravilhosa, conseguir fotografar excelentes ângulos, né? A gente ter toda uma estrutura artística bem... Operacional, né? Isso, operacional. E aí o contábil tá lá, totalmente desassistido, né? O financeiro tá lá de toda forma. E isso realmente, eu acho que, na verdade, a empresa ela é como uma construção de um grande edifício, É um né? conjunto de todos os setores. É um conjunto de todos os setores. Na verdade, é tipo o nosso organismo, né? O organismo Sim. do ser humano. Então, não adianta você estar com uma visão maravilhosa se o seu fígado está destruído, né? Não adianta você Exatamente. estar ali bem e daqui a pouco sua insulina lá em cima, porque aí uma coisa vai acarretando e vai adoecendo a outra e você aí acaba Quando é falecendo, no né? final, tá o bolo de neve não tem mais jeito, E não né? tem mais jeito, né? E hoje a pergunta final é como funciona, né? Essa questão vou deixar meu contato, mas como funciona, pessoal? Para não ter desculpa mesmo. A primeira consultoria é gratuita, certo? Perfeito. Então, o profissional entra em contato comigo, explana a situação, e aí a gente combina um dia para fazer uma reunião, que seja online ou que seja presencialmente. A gente combina um horário, e aí cerca de 1 hora, no máximo 2 horas de consultoria, a gente faz um primeiro diagnóstico. E por isso eu não cobro, Perfeito, certo? vai. Para você, para que o fotógrafo possa realmente passar e diagnosticar, né? Com De forma certeza. assertiva. Buscar a formalização. Perfeito. Então, gente, mais uma vez,
né? Quero convidar vocês a ir lá na comunidade do Falcão Academy, que vocês sabem, tá lá no dashboard, no início, né? Vai lá, tem o Comunidade Falcão Academy. Compartilha lá um pouquinho com as pessoas, esse momento que você acabou de assistir, né, essa conversa com essa especialista aqui maravilhosa, compartilha lá, né, compartilha o que você achou, né, sobre a importância da contabilidade para a sua empresa, né, e também, precisando, fala com Thay, que ela está disponível, né, Tainá está aqui, e é isso, gente, não deixa de assistir os próximos episódios, né, dessa conversa com o especialista que nós temos aqui no Falcão Academy, e todos os nossos cursos da plataforma, né. Maravilhoso. Sucesso para vocês e o que precisarem, eu estou à disposição. Gratidão e uma honra estar aqui ao seu lado. Até a próxima, né? Até a próxima.